Se você quer aprender a investir, tá atolado em dívidas e não sabe o que fazer, já comprou mais de 200 cursos e nada, não resolve o problema, tá achando que nunca vai conseguir dar o primeiro passo? Epa, calma meu querido, deixa eu contar um pouco da minha história para tu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que mais te ensina educação financeira e investimentos de forma descomplicada. Eu me chamo Elias, eu sou investidor graças às mudanças que eu fiz na minha vida e hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha trajetória para você entender como eu saí de um cara endividado para um investidor sem precisar comprar nenhum curso. Quando eu percebi que gastava feito um louco e só vivia sem dinheiro para qualquer necessidade, eu percebi que tinha alguma coisa errada na forma que eu usava o meu dinheiro. Para piorar, nessa época eu morava com meus pais, não sabia o que era uma despesa, eu só sabia o que era gastar. E independente qual seja a tua situação financeira, quando o assunto é despesa e dívida, todo mundo se interessa, todo mundo quer dar um jeito de resolver isso o quanto antes. O problema é quando a gente demora para perceber que essa dívida só existe por culpa da gente mesmo. Comigo foi mais ou menos assim. Eu demorei um certo tempo para perceber que a culpa não era a quantidade de dinheiro que eu tinha, e sim a forma que eu estava usando o meu dinheiro. E eu só me dei conta quando eu entrei no curso de engenharia civil. Isso porque lá a gente encontra muita norma para tudo que a gente vai fazer. As normas são como regras para dizer que cálculo fazer, como fazer para aquilo que vai ser construído. E quando eu percebi que a minha vida financeira estava um lixo, eu comecei a procurar essas mesmas referências, regras, normas, alguma coisa que me ensinasse a forma certa de usar meu dinheiro. Eu comecei a me perguntar, será que não existe alguma norma, alguma regra que me mostre a forma certa de organizar minhas finanças? Foi fazendo esse tipo de questionamento e passando os perrengues na pele que eu comecei a pesquisar na internet alguma coisa para me ajudar. E você não tá entendendo não, meu querido, eu gastava muito, velho. Eu gastava de forma compulsiva, não podia ter dinheiro no bolso que eu dava um jeito de gastar. Preste atenção, trocava de celular quase todo ano e comprava o mais top. Gastava rios de dinheiro com suplementação e nem treinar eu sabia. É verdade. Comprava camisa de time todo ano. Ou seja, eu era o famoso dublê de rico concorrendo ao Oscar de otário do ano. Mas quando a ficha caiu, e ela cai, e dói, meu amigo, dói na consciência, eu comecei a correr atrás de como resolver essa situação. Comecei a pesquisar, assistir vídeo, ler muita coisa, mas aí eu me deparei com a primeira bronca, a primeira barreira, a linguagem, velho. Já era difícil encontrar alguma coisa que falasse do assunto e mais difícil era encontrar alguma coisa que eu entendesse. Eu lia e ficava com tanta dúvida que eu ia no Google pesquisar as palavras e no final eu não entendia nada. Eu não entendi o que ele falou. Isso tudo só dificultava, porque eu ficava com dinheiro no bolso e uma vontade de gastar. Era como um cara viciado, velho, doido para gastar o dinheiro e ao mesmo tempo arrependido quando gastava. E eu tô falando de 2015, 2016, alguns canais começaram a surgir nesse período e eu me sentia simplesmente um peixe fora d'água. Um outro fator que me incomodava muito e que de certa forma me impulsionou era o exemplo do meu avô que eu não estava conseguindo seguir. Olha, sem brincadeira, em termos de saúde financeira e gestão de dinheiro, o velhinho era um educador financeiro sem certificado. E eu vi essa mesma coisa na minha mãe. E apesar da limitação de conhecimento deles, eu não estava conseguindo fazer aquilo que era o básico. Isso tudo só me ajudou a sair da minha zona de conforto, porque eu percebi que realmente eu tinha que fazer alguma coisa. Eu confesso que foi muito difícil. É muito difícil quando a gente está endividado e tenta sair dessa situação. Eu sei o que você está passando, mas a gente não pode desistir. E eu, de tanto tentar, consegui achar uma luz no fim do túnel. Lá por 2016, eu encontrei alguns livros que traziam o conhecimento que eu queria. Mas aí eu bati de frente na segunda bronca, no segundo problema. Ler. Meu querido, eu sou engenheiro. Engenheiro por natureza gosta de número, não de letras. Eu só li um livro ou para fazer uma prova, ou para fazer um projeto, ou para resolver um problema. Ou seja, era sempre por obrigação e nunca por paixão. Mas aí eu tinha um dilema. Ou eu ficava usando essa desculpa de não gostar de ler e continuava com o meu problema de gastar e se arrepender, ou eu simplesmente encarava aquilo, lia, aprendia a gostar e construir um hábito. E eu vou dizer para você, foi a melhor coisa que eu fiz. Ao ler, eu consegui encontrar a referência que eu precisava para organizar as minhas finanças, para conseguir montar um planejamento financeiro, para entender como um orçamento familiar funciona, para saber como o ciclo da dívida funciona, para saber como não ser refém do meu dinheiro e finalmente para entender como utilizar o dinheiro da forma certa. Mas, meu amigo, entender é diferente de praticar. Quando eu fui colocar em prática, eu vi que eu realmente estava muito ferrado. E eu vou listar para você aquilo que eu fiz para resolver o meu problema. A primeira coisa que eu fiz foi listar as minhas dívidas. Pego um pedaço de papel, coloquei todas as dívidas que eu tinha. Classifiquei elas da pior à melhor dívida.
se é que existe melhor dívida, né? E, obviamente, pare de gastar. O objetivo é você escrever o mínimo possível na folha. Não adianta tu organizar, colocar da pior a menos ruim e continuar escrevendo. E depois eu comecei a me livrar delas. Comecei a renunciar, comecei a dar não para as pessoas. Comecei a me privar de algumas coisas, porque o objetivo era se livrar da dívida. Afinal, não tem jeito. Ou tu vai renunciar, acabar com o teu lazer, ou fazer algum sacrifício para conseguir resolver o problema, ou só se tu achar uma maleta com o teu nome no meio da rua para você, meu amor, e quando tu abrir, tá cheio de dinheiro. Não tem jeito, né? A gente tem que fazer sacrifício para se livrar do problema. Depois de fazer isso, eu comecei a classificar meus gastos em função da importância. Isso porque quem sabe, quem acompanha aqui o canal, sabe que eu falo muito sobre planejamento financeiro e eu já mostrei para vocês que existem 4 grupos. Os gastos mais importantes são os essenciais, e aqueles fixos. Existem os não essenciais também. Existe aqueles que você destina para lazer, é um gasto livre, e existe aquilo que tu separa para poupar ou investir em função, obviamente, do que tu ganha. E depois de fazer isso, eu construí meu primeiro planejamento financeiro, porque existem percentuais de referência que eu também já deixei aqui para vocês. E ao fazer isso, eu fiz a minha planilha. Afinal, planilha para mim era uma coisa muito simples, mas não necessariamente tem que ser isso. Você pode usar um caderninho, aquilo que foi mais confortável para você, e essa planilha anda comigo no celular. Todo gasto que eu faço, eu anoto. Pelo simples fato de fazer isso, eu resolvi um grande problema. E só para você ter ideia, não existe ser humano no mundo que não cometa erro usando o seu dinheiro. Independente se é um cara muito estudado ou não, independente se o cara tem muito dinheiro ou não, a diferença é aquele cara que comete o erro e continua cometendo e culpando as outras coisas ao redor, e aquele cara que comete o erro, reconhece que errou e toma a iniciativa de mudar. E foi o que eu fiz. E em poucos meses eu comecei a ver aquilo funcionar. Em alguns meses eu vi o dinheiro sobrar e eu fiquei muito feliz, porque eu sempre argumentava que o problema era a quantidade de dinheiro e pelo simples fato de organizar, eu consegui resolver o problema. Mas lembra que eu falei que ler foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida? Pois é, antes eu lia por obrigação, hoje eu leio por prazer. E o mais curioso é que eu ainda continuo apaixonado por números. Muito louco, né? E o melhor de tudo, eu encontrei a referência que eu precisava para a educação financeira, mas no mesmo livro ele falava sobre investimentos. E eu fiquei curioso. Afinal de contas, eu já estava vendo meu dinheiro sobrar só em organizar. Por que não colocar ele para trabalhar para mim e ele se multiplicar sozinho? Ah, meu querido, você não está entendendo não. Ler sobre investimentos abriu um apetite muito grande e uma curiosidade para entender mais como aquilo funcionava. E eu comecei a ler muitos livros, portais que falavam sobre o assunto. Eu realmente queria entender mais sobre aquilo e fazer acontecer comigo. E ao colocar esses conhecimentos em prática, eu pude ver que realmente os investimentos era e é o caminho mais fácil para aquilo que eu estava almejando. Era o caminho mais fácil para o resultado que eu queria. E pode ser para você também. E se você pensa que os livros que eu estava lendo eram livros complexos, de uma linguagem rebuscada, não, eu queria uma coisa fácil. Eu estava encontrando essa dificuldade num site, então eu queria um livro que fosse de fácil entendimento, principalmente porque eu não gostava de ler. É óbvio que existem livros mais complexos, que para ler você precisa de uma bagagem muito grande. Tem livros que eu só li ano passado, que eu já queria ler há mais de 2 anos atrás, só que eu precisava ter a maturidade. Acontece que existem muitos livros que te ajudam em muitas áreas da tua vida e que isso respinga nas tuas finanças, porque tu começa a gerenciar melhor atitudes, tu começa a pensar mais, agir melhor. Isso tudo soma para tu ser um melhor gestor do dinheiro que tu tem na tua mão e saber investir melhor. E com esse novo hobby, eu comecei a traçar muitas estratégias, objetivos como investidor, entendi o meu perfil de risco e aos poucos eu comecei a dar os primeiros passos. E não vou negar para você que eu tropecei, eu tive vontade de desistir, achei muito difícil, achei que não funcionava para mim, achei que tinha que ter muito dinheiro para fazer, achei que só funcionava com algumas pessoas, cheguei a errar, investir errado e eu achava que a culpa era do investimento. Aos poucos eu fui entendendo que eu não tinha sabedoria, que eu não tinha maturidade suficiente para fazer aquele investimento e hoje eu consigo ver o meu patrimônio aumentar e eu percebo que aquele sonho, aquilo que eu tinha visto naquele livro era real, acontece e isso serve para você também que está aí do outro lado. E antes que eu me esqueça que eu estou empolgado aqui falando, deixa eu pedir um favor para você, deixa o like aí embaixo, isso ajuda muito a gente, vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas
pessoas que estão endividadas, que querem investir, não sabem o que fazer, que de repente vão encontrar através da minha história uma inspiração para conseguir dar o primeiro passo. Porque se eu conseguir dentro das minhas circunstâncias, qualquer um pode conseguir. Também não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque assim tu não perde nenhum vídeo, beleza? Posso contar com você, né? Continuando, uma das primeiras coisas que eu consegui ver de diferente ao estudar sobre esse assunto, ao estudar sobre finanças, foi entender alguns termos que passavam na TV. Sempre no jornal, quando falava PIB, CDB, taxa Selic, PCA, eu não entendia nada, velho. E eu comecei a entender o que era aquilo. Eu comecei a entender que a economia, que investimentos, que política, tudo isso está envolvido, influencia diretamente na sua e na minha vida. Porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Não, a gente precisa comprar as coisas. E se você não compreende o básico que está ao teu redor, por mais que você ganhe muito ou pouco, você vai sofrer. É necessário entender sobre essa gestão, entende? E com os investimentos, eu fui logo desbravando aquilo que estava mais ao meu redor. Eu comecei a estudar mais sobre a poupança e de como ela funcionava. Comecei a estudar a renda fixa de uma forma geral, quando é que ela era pós-fixada, pré-fixada. Estudei sobre CDB, aprendi sobre o Tesouro Direto, Selic, enfim. Eu fui desbravando esse mundo aos poucos e fui estudando. E fui fazendo isso na prática. Em 2017, fiz a minha primeira movimentação no CDB. Eu estava montando a minha reserva de emergência, que era pouco para a época, mas era o ideal para aquilo que eu ganhava. Quem acompanha o canal sabe muito bem que a reserva de emergência acompanha as despesas fixas de cada um. Então, para mim, aquilo foi muito massa, porque eu estava fazendo tudo na poupança e comecei a ver algo que rendia mais o meu dinheiro. Só que pela falta de experiência, de novo, eu cometi erros. E é normal. Quando eu vi de 2017 para 2018 a taxa Selic cair, eu fui para a poupança novamente e fiquei migrando várias vezes até encontrar uma opção, até entender mais como é que funcionava. Em 2018 em diante, eu comecei a estudar mais sobre renda variável, entender como as ações funcionavam, entender como os fundos imobiliários funcionavam, entender como aquele tipo de investimento funcionava. Eu comecei a aprender sobre indicadores de desempenho, todas as características de cada investimento, a fazer cálculos importantes para entender qual é a melhor escolha a se fazer. Nessa mesma época, eu entendi também que todo investimento precisa ser analisado em relação ao perfil de cada um, que você precisa analisar risco, liquidez, rentabilidade e o seu objetivo pessoal. Se você quer simplesmente investir para comprar alguma coisa ou para fazer um pé de meia, para se aposentar, eu comecei a desbravar tudo isso e aprender aos poucos como é que funcionava. E invisto até hoje e vejo como isso foi importante para mim. E curiosamente, eu lembrei aqui de uma história que aconteceu comigo. Em uma das minhas férias do trabalho, eu imprimi uma lista das principais ações que tinha na bolsa na época. E através de um portal lá, o Fundamentos, que eu já falei aqui no canal, eu comecei a fazer na prática os cálculos. Para exercitar, para fazer essa análise de indicador de cada empresa, para saber quando é que uma ação era boa ou não. Obviamente eu não fiz tudo, e eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu gosto de fazer conta, eu sou engenheiro, então por que eu não fazer conta dessa nova área que eu estava desbravando, né? Se eu fazia conta para tudo. Então aquilo foi muito bom para mim, foi uma experiência, funcionou para mim, porque me ajudou a ser mais rápido na análise que eu queria fazer, e é só um exemplo para eu mostrar para você que não existe muito empecilho, a informação tá de graça, o cara pode baixar, pode ler, pode estudar. E eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer isso, né? É porque eu gosto de fazer conta e isso me ajudou muito na época. E eu lembrei agora, quem sabe alguém possa se identificar também, né não? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Não só as circunstâncias que você está agora que vão definir o teu futuro. Tu pode fazer escolhas em qualquer área da tua vida e mudar a situação que tu tá. Eu estava incomodado, eu estava sofrendo porque eu estava gastando muito e resolvi aprender sobre um assunto que organizasse a minha vida e uma coisa foi levando a outra e eu comecei a investir. E é exatamente esse o pensamento que você tem que ter. E até hoje eu estudo sobre isso, leio todos os dias alguma coisa, leio muita coisa também para trazer para vocês, sempre informação de qualidade. Tem muitos portais hoje que traz conteúdo de graça, vídeo, hoje tem muitos canais falando sobre o assunto e eu fico muito feliz que você está inscrito e está separando um tempo para assistir esse vídeo. Até você que não está inscrito e de alguma forma se atraiu, está assistindo e está aprendendo alguma coisa comigo hoje. O que eu quero dizer é muito simples para você. Se você quer mudar a sua realidade financeira, melhorar a gestão das tuas finanças, não ser refém das tuas dívidas e simplesmente saber se livrar dela, quer ser um investidor, quer dar os primeiros passos, estude muito, leia muito, assista muito vídeo, consuma conteúdo de qualidade, faça isso para mudar a sua realidade. Você não precisa ser um expert, mas você precisa aprender o básico para tomar decisões melhores. Eu não estou condenando os cursos não, tá? Não estou dizendo que você não tem que fazer nenhum curso, que nenhum curso presta. Não, eu só estou compartilhando com você a minha jornada, a minha experiência, como foi até hoje, para você entender como foi que eu consegui, tá bom?
E se você tem condição de fazer um curso, pesquise muito bem, veja uma pessoa que traz um conteúdo que possa somar, vá em frente. E eu sei que você está curioso para saber que livros são esses, Elias, que você leu. Os livros que eu li naquela época que mudaram a minha forma de pensar e abriram a minha mente foi O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, e Do 1000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Tiago Negro. Eu li bastante esses livros, mastiguei mesmo, fizeram toda a diferença. Tem um link aí embaixo para você adquirir eles. Na verdade, tem um link de muitos livros, de todos que eu já li. Aproveite e faz a feira. Esse canal surgiu para ensinar educação financeira e investimento de uma forma fácil, descomplicada. Se tu gosta e quer aprender mais sobre isso, se inscreve, assim tu não vai perder nenhum vídeo novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!